Olá, Márcia, boa tarde, muito bem-vinda e obrigada por teres aceito o convite para um país cá fora. Olá, como é que estão? Espero que esteja tudo bem. Claro que aceitei o convite. Muito obrigada. Nós descobrimos a Márcia nas redes sociais, uma pessoa que faz muitos vídeos no TikTok e também agora no Instagram, e achámos que seria bastante interessante pela sua experiência da imigração. A Márcia é hospedeira, já há alguns anos, portanto, já viveu Já em faz algo. vários países, exato. Já viveu em vários países e hoje vai-nos trazer aqui também um bocadinho da sua experiência, principalmente nos últimos dois, onde esteve nos últimos anos. Portanto, Márcia, muito bem-vinda. Hoje queremos saber, e é de ti que eu também quero ouvir, como é que a Márcia, neste momento, já está em Portugal a viver, não é? Quer dizer, neste momento, atualmente, até não, que já nos vais contar. Mas está em Portugal atualmente e porque é que decidiu então voltar para Portugal e deixar os países onde esteve imigrada? Força, Márcia. Portanto, esta jornada começou há 7 anos atrás. Aliás, fez há 2 dias atrás 7 anos que começou esta jornada. Como a Marlene disse, eu sou hospedeira de bordo desde 2018 e comecei em Malta. Fui para Londres, fui para a Bélgica, ainda passei um tempo em Portugal no Covid e depois, o Pois, ano passado, estive na Irlanda. E ok. o ano passado decidi voltar em Portugal. Não é onde estou de momento, eu neste momento estou no Azerbaijão, mas isso depois tem a ver com o trabalho que eu posso explicar depois. Mas desde o ano passado que estamos de volta a Lisboa. Ok, ótimo, Márcia. Obrigada. Obrigada também por referires aqui onde vives atualmente. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Como é que a tua família e os teus amigos reagiram a esta decisão de seres hospedeira e deles, naturalmente, perceberem que ias estar longe quase o tempo todo? Eu acho que a pior pessoa foi a minha mãe. Ainda hoje me lembro dela no aeroporto quando me foi deixar com as minhas malas. Mas eu, desde que estava na universidade, eu fiz 3 anos de Relações Internacionais e já estava um pouco fora de casa, na realidade, porque eu sou das Caldas, mas eu estava em Évora, portanto acabo por estar muito tempo fora, que foi assim também deu para começarem a habituar. E no último ano eu fiz Erasmus na Polónia, que foi assim um gostinho de estar fora. Portanto fiquei 6 meses na Polónia e deu para a minha família se habituar. E eu sempre fui dizendo desde pequena: vocês sabem que um dia vou embora, sabem que eu não vou ficar aqui para sempre. Sempre foi algo, não sei de onde é que veio, mas talvez dos filmes, mas acho que sempre veio aquela vontade de explorar mais, ir para fora e que não podia ser só isto que existia, basicamente. E então, quando acabei a universidade, não sei de onde é que surgiu a ideia, não existe ninguém na minha família que faz o mesmo que eu faço, mas eu disse: vou ser hospedeira e vai acontecer já, basicamente. Ok, ok. E então, assim que acabei a universidade, ingressei logo no curso da Rainer, portanto, aqui uma timeline, eu acabei o curso em maio, fim de maio, junho, queima das fitas, e em julho já estava num curso da Rainer, portanto, isto foi tudo muito rápido. E em setembro, a minha mãe lá me foi deixar no aeroporto. Ok, ok. Portanto, não foi assim grande surpresa, nem para os meus amigos, mas eu sei que às vezes custa um pouco, mas hoje em dia acho que já estão bastante habituados. Pois, Márcia, acredito que com o passar do tempo as pessoas habituam-se e Sim, realmente isto já já faz é parte normal. de. O normal é Exato. quando eu estou em casa. Ok. Então também já acabaste aqui para nos explicar um bocadinho como é que foi o teu percurso profissional. Não sei se há alguma coisa que tu queiras acrescentar, Márcia, neste aspecto. Depois posso explicar mais para a frente, mas basicamente eu comecei na Rainer, depois decidi fazer longo curso e fui para a Aer Lingus o ano passado e neste momento estou numa companhia privada, portanto já houve aqui grandes mudanças, daí também ter estado em tantos países diferentes. Ok, ok. Pronto. Então, Márcia, nós sabemos que já estiveste em vários países como o Reino Unido, Malta, a Bélgica e a Irlanda. Atualmente, claro, pronto, estás em Portugal, apesar de nunca estares em Portugal ou de raramente estás. Mas qual é que tu consideras que foi o momento-chave que impulsionou a tua carreira internacional? Eu sinto que foi de facto o Erasmus, por isso é que eu também já mencionei. Eu fiz Erasmus na Polónia, mas nós viajámos imenso. Nós éramos um grupo de 3, mas nos 6 meses, foi um bocadinho menos, 5 meses que estivemos lá, nós fomos a Budapeste, fomos a Praga, fizemos os Bálticos todos, fomos à Finlândia, tudo sem dinheiro, tudo de autocarro, porque tínhamos 19 anos. E eu disse sempre que havia mais do que só estar em Portugal. E esta profissão foi a maneira mais fácil, na realidade, de conseguir isso lá fora, porque era um trabalho garantido lá fora.
Exato. Ok, Márcia. Sim, faz todo o sentido. Então, e já trabalhaste em empresas portuguesas, companhias aéreas, neste caso, ou outro tipo de trabalho, uma empresa no geral portuguesa? Se sim, podes dizer-nos quais é que são as grandes diferenças, por exemplo, a nível cultural, cultura de trabalho em Portugal e comparativamente com outras companhias de outros países, por exemplo? Sim, o ano passado eu deixei o meu trabalho na Irlanda como hospedeira de bordo em novembro. Fiz uma pausa uns meses, mas em janeiro deste ano eu ainda não tinha conseguido ingressar em nenhuma companhia aérea, portanto decidi aceitar o projeto no aeroporto de Lisboa como TTAE, que basicamente é check-in e portas de embarque, uma maneira mais fácil de explicar. Ok. Para a Menzies, que acho que toda a gente conhece porque tem estado imenso nas notícias, ou seja, não é propriamente a companhia em si, não é portuguesa, é escocesa, mas está no aeroporto de Lisboa porque veio substituir a Ground Force, que é portuguesa. E eu senti de facto muitas diferenças. Senti muitas diferenças na organização e na remuneração. Porque basicamente nós fizemos um curso, uma formação de 4 semanas, não remunerada, sem alimentação. Portanto, foi 4 semanas sem ver nada, na realidade. Estávamos a deslocar-nos todos os dias para Lisboa. Muitas pessoas, não, como eu, não são de Lisboa. Agora, na altura, já vivo lá, mas muita gente não vivia, não pagavam transportes, não pagavam almoço, nada. E isto era uma coisa das 9 às 6 durante 4 semanas. Em que, no fim, era suposto começarmos logo a trabalhar, mas foi mesmo uma grande desorganização e eu acho que isso é aqui o tema dos trabalhos em Portugal, que eu no estrangeiro não senti. Eu sinto que lá é tudo muito organizado, no geral. Claro que também há coisas que falham, mas aqui foi de facto uma grande experiência. Para terem noção, eu durante 3 meses não tive uniforme, porque a companhia esteve à espera que chegasse o uniforme durante 3 meses. Eu usei a minha própria roupa a representar uma companhia no aeroporto internacional do nosso país, que Não foi é complicado. suposto Não é acontecer sequer, suposto, não que é? não é suposto. E eu acho que agora está um bocadinho melhor, mas mesmo depois de eu ter saído, eu sei de colegas que teve mesmo uma grande confusão. E por isso eu sei que eles são um grande tema neste momento das notícias, de greves e etc. E eu percebo porquê. Porque está de facto um Claro, ok. ambiente complicado. Ok, Márcia, olha, obrigada por partilhares também. O que tu sentiste, se calhar, e eu não sei se tu podes também referir, mas relativamente assim a qualidade de trabalho a nível das várias companhias por onde passaste, há alguma que te salta assim quando mais ao pensamento quando falamos aqui nesta qualidade de trabalho? O ano passado, quando eu estive na Irlanda, eu estive a trabalhar para a Companhia Nacional do país e eu senti uma grande qualidade de trabalho, senti-me super apoiada. Eu só vim embora simplesmente, e depois posso falar, porque não gostava do sítio onde estava. Claro, Mas em termos de trabalho, ok. não podia pedir mais, senti-me super apoiada. Havia imensos apoios de férias. Porque tínhamos de ter fim de semana, porque tínhamos de ter X férias no verão, quando aqui eu estive lá 3 meses e a palavra férias nem apareceu, nem foi mencionada. Portanto, eu senti que tinha muito mais qualidade no estrangeiro, mesmo em termos de amizades, do que aqui. Porque aqui uma pessoa sai do trabalho tão cansada, porque nós trabalhávamos imensas horas, que eu sinto que a qualidade não era de facto a mesma. Ok, Márcia, obrigada por também nos dares aqui um cheirinho do que é Sim, uma boa empresa na tua visão, neste caso na tua área. Então, e como foi a tua chegada? Neste caso, se puderes referir a Bélgica também a Irlanda, como é que foi a tua chegada? Se foi um choque cultural, teres de viver assim nos quando eu países? cheguei à Bélgica, foi o sítio onde eu vivi mais tempo. Eu estive lá 3 anos. Portanto, foi o sítio que eu senti mais casa. Quando vim embora, foi onde me custou mais vir embora. Mas quando eu cheguei, eu não estava mesmo em Bruxelas, Bruxelas. Eu estava em Charleroi, porque era onde era o aeroporto. E é uma cidade um pouco perigosa, se vocês pesquisarem podem ver, e muito pequenina, não tem nada a ver com Bruxelas, é mesmo muito pequenina. Portanto, quando eu cheguei, eu vi-me assim no meio do nada, não havia autocarros, às 11 da noite, não havia nada, Pois, e o meu francês na altura era muito precário, era da escola e ninguém fala inglês. Isto é uma coisa que lá ninguém fala, porque não é Bruxelas, lá está, é uma cidade mais pequena, e então eu tive que aprender muito rapidamente que tinha que acelerar o meu francês. Portanto, foi o grande choque que eu senti, porque eu pensei, ok, sou hospedeira de bordo, trabalho no aeroporto, e a verdade é que nem no aeroporto falavam inglês. nem no Havia aeroporto. mesmo, nem no aeroporto, era uma coisa mesmo muito hello, thank you, mas o resto era tudo em francês. Portanto, eu rapidamente tive que aprender que, ok, tenho mesmo que aprender, melhorar o meu francês. O francês. Sim, o que por um lado foi bom, porque hoje em dia mantenho o que aprendi, mas quando cheguei,
Eu lembro-me que eu tinha 6 malas comigo de porão, porque já vinha de Londres e de Malta, e sem nunca ter regressado a Portugal, só por cerca de 2, 3 dias, nunca tinha trazido Claro. nada para Portugal, portanto eu cheguei e não havia carrinhos no aeroporto, portanto eu lembro-me que tive que pedir, no pouco francês que eu sabia, a um segurança do aeroporto para me ajudar com as malas, para levar lá para fora e para me ajudar a chamar um taxista, porque não há Uber, nem há Bolt. Meu Portanto, Deus. foi de facto. Eu ainda me lembro dessa noite e eu cheguei ao meu novo apartamento que eu nunca tinha visto. Eu encontrei na net, não conhecia as minhas colegas de casa, portanto, eu lembro-me dessa noite quando eu cheguei e finalmente me fui dormir por volta das 3 da manhã e pensei: o que é que eu fiz? O que é que eu estou aqui a fazer? Estava tão bem em Londres e hoje em dia não me arrependo de nada, mas nessa noite eu fiquei assim: onde é que eu estou? Pois, foram vários momentos de superação, acredito, mesmo Sim, de uns sim, países para os outros. sim. Ok, Márcia. Então, e como é que foi? Ainda agora referiste que tiveste que procurar a tua casa. Eu acho que as pessoas têm uma ideia pré-concebida de que vocês normalmente têm já a casa que vos é atribuída pela companhia aérea e tudo mais, mas eu sei que, falando também contigo um bocadinho em off, sei que o processo de encontrar casa e tudo mais, não é? Não depende sempre da companhia, nem vos é atribuído. Podes Não. explicar-nos como é que funcionou, se Sim, tiveste ajuda, como é que neste funciona? caso, quando eu comecei com a Ryanair é um bocadinho diferente, porque eles têm bases por toda a Europa, como eu tenho a certeza que muita gente sabe, e nós não temos escolha para onde vamos. Tanto que Malta caiu do céu. Eu acho que nem sabia bem onde é que era Malta no mapa, se vou ser honesta. Quando me apareceu assim no e-mail, vais para Malta, e eu deixei-me lá ver onde é que é isto. Portanto, na altura, nós hospedeiros de bordo, eu costumo dizer que nós nos apegamos muito uns aos outros, especialmente os portugueses, espanhóis e italianos, nós juntamos-nos muito. E dentro da própria companhia, dentro da Ryanair, nós temos muitos grupos de Facebook, que eu sei que é uma coisa que parece muito antiquada, mas foi de facto assim que nós nos encontramos uns aos outros e que arranjámos casa. Portanto, era muito comum na Ryanair passar a palavra, basicamente. Olha, aqui há alguém que está à procura de uma de casa. E era tudo nos grupos de Facebook. E eu fiz isso com tudo. Quando fui para Malta, quando fui para Londres e quando fui para a Bélgica. E mesmo quando fui para Dublin, que não era a mesma companhia, mas era no mesmo âmbito de hospedeira de bordo, foi isso que aconteceu. Eu costumo dizer a toda a gente, vocês pesquisarem Dublin Airport Accommodation, vocês vão encontrar grupos e grupos e grupos de Facebook para encontrar casa. E foi assim que eu encontrei sempre. Portanto, foi sempre a aventura. Nunca tinha visto a casa, nunca tinha visto as pessoas e esperava que corresse tudo bem. Ok. E foste sempre tu que tiveste que encontrar a casa onde ias morar, certo? Sim, 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 sim. Fui sempre eu. Neste caso, nem Ryanair nem Aer Lingus dão acomodação, porque está no nosso contrato de facto que vamos ter que nos realocar, portanto é algo que fica completamente Claro. a nosso critério e não há sequer ponto de referência nem nada, é mesmo a nosso critério e nós aí é que ajuda muito a passar a palavra e perguntar às outras pessoas para tentar saber até áreas, porque nós nem áreas para viver sabíamos, porque por exemplo, falando de Dublin, é uma cidade gigante, portanto eu não sabia bem em que área viver se não fosse para as pessoas que já lá estavam, de outras companhias que me disseram, olha, esta Claro. localização é melhor, para os transportes para o aeroporto, etc, etc. Ok. Olha, Márcia, muito obrigada, porque realmente nós já tivemos aqui vários convidados a falar até dos grupos de Facebook e é surreal como é que tanta gente encontra informação. Portanto, os grupos de Facebook, apesar de parecerem antiquados, continuam a ser bastante úteis, Resultam. acredito. Ok. Márcia, então, e tu sentiste alguma dificuldade com qualquer uma das culturas? Eu sei que, pronto, perguntei há pouco se foi um choque cultural, mas sentiste Uhum. que. Em Malta, sinto que foi o mais parecido connosco, porque eles têm muita cultura italiana. E então também sou assim muito de, bora beber um café, bora beber um copo, também é muito assim. Isto já foi em 2018, portanto já foi há algum tempo, mas é muito assim, muito easygoing, muito relaxado. Em Londres eu amei. Eu acho que muita gente, eu sei que há muita gente aqui que já esteve do Reino Unido, mas sei que há um grande estigma como trilogia e que é um país um bocado triste por estar sempre cinzento, mas eu não senti És isso. um ótimo. Senti isso na Irlanda. Eu senti-me muito, muito sozinha e triste na Irlanda, não só pela meteorologia, mas também influenciou, mas eu sinto que na Irlanda, especialmente em Dublin, que é a maior cidade da Irlanda, as pessoas já se conhecem uns aos outros desde que são crianças, ou seja, eles têm o mesmo grupo de amigos desde os 5 anos e é muito difícil alguém novo e alguém estrangeiro conseguir entrar nesses grupos. Portanto, eu estando especialmente numa companhia em que a maior parte das vezes todos eram irlandeses, porque era a companhia nacional, eu senti que era muito difícil integrar-me e fazer amigos e não há aquela... Ou seja, somos só colegas de trabalho
não somos amigos. E essa é a grande diferença que eu senti com Portugal. Portugal nós somos muito... mas agora somos todos amigos, bora beber um café depois do Mais trabalho, bora beber unidos. um copo. Somos muito mais unidos. Nem que seja só para queixar do dia de trabalho, nós íamos beber um copo em Portugal. E na Irlanda isso não acontece, é tchau, até amanhã, beijinhos, e se calhar não te vejo durante 6 meses, porque nós éramos muitos. Portanto, foi aí também que eu tomei a decisão de voltar para Portugal. Isto depois acaba por ficar tudo bola de neve, e foi uma grande diferença que eu senti em Dublin. Eu senti-me mesmo bastante sozinha lá, e sei que é uma coisa que acontece com muita gente, e também ouço de amigos que não. Portanto, não sei depois também ver com a profissão, porque eu ou acordava às 4 da manhã, ou me deitava às 4 da manhã, ou seja, se não tiverem alguém que tem exatamente o mesmo horário, pode ficar muito complicado fazer essas É amizades desafiante, é desafiante. Ok, Márcia. Então, e falando agora também de um tema que gera sempre muita curiosidade, principalmente aqui nestes episódios, que é o dinheiro. Tu falaste, eu sei que estiveste já numa fase antes do Covid, não é? Até noutros países, várias coisas mudaram após isso. Nós temos sempre este marco na história que acho que vai sempre ficar o pós-Covid. E então, depois disso, pelo que eu entendi, viveste na Bélgica e só então, no final, na Irlanda. Tu podes dizer-nos o que tu conseguires a nível de preços de supermercado, transportes, algo que tu te lembres e que ainda consigas associar aqui aos níveis, ao tipo de estilo de vida e de custos de vida nestes países? Eu gosto muito de comparar a Bélgica com a Irlanda, porque foi os 2 países a que eu chamei mais casa e foi os últimos neste caso. E na Bélgica os transportes são ótimos, são mesmo muito bons. Eu adorei o sistema de transportes na Bélgica. Se fosse ao fim de semana, tinham sempre 50% de desconto para incentivar as pessoas a passear no próprio país. Existem imensos autocarros e comboios para países diferentes, portanto havia uma grande facilidade de chegar a Luxemburgo, de chegar a França, havia mesmo muita facilidade. E mesmo para o aeroporto, a única coisa que eu me queixava é que Charleroi, não sendo um aeroporto principal, porque havia Bruxelas, é o aeroporto que tem mais voos da Ryanair. Hoje em dia, se vocês pesquisarem, tem mesmo muitos, muitos voos, e os autocarros paravam às 11 da noite. Portanto, haviam tantos colegas como passageiros que ficavam presos até às 6 da manhã no aeroporto. E custava 6 euros para ir 5 minutos até ao centro da cidade. O do aeroporto, só porque era do aeroporto. Portanto, essa parte era mesmo má. E comparando os transportes com a Irlanda, que eram péssimos, eu nunca vi um país com transportes tão maus, porque só existem autocarros. Peço desculpa. Os comboios são só para grandes distâncias. E então é só autocarro, não há metro, não há nada, é só autocarro. Portanto, uma rua que é só aquela, o trânsito é péssimo. Eu vivia a 30 minutos do aeroporto e às vezes demorava 1h30 lá a chegar em horas de ponta, porque está mesmo muito trânsito. E não há uma espécie de passe, ou seja, cada bilhete tem que ser pago o bilhete. E cada bilhete era 3 euros, ou então se fosse no centro 2 euros. Portanto, se eu fizesse 2 viagens por dia para ir e vir do aeroporto, todos os dias eram 6 euros. Pois Todos torna os transportes mais caros ainda, certo? mais caros ainda, porque não há nenhum passe, como existe, por exemplo, em Portugal. Eu acho que uma coisa que nós não apreciamos o suficiente em Portugal é os nossos transportes. Porque eu própria tenho um passe que é 40 euros e eu faço tudo com o passe. Portanto, eu acho que é uma grande diferença. Na Bélgica, eu pagava 16 euros para todos os autocarros dentro de Charleroi. Não dava para fora, mas dentro da própria cidade era 16 euros, que é bastante bom. A partir dos 26 anos, que eu, se fosse hoje em dia, já não pagava 16, é mais, é 36, se não me engano. Mas vai ali muito bater ao standard de Portugal. Irlanda, é péssimo os transportes, tanto em termos de organização como de dinheiro. Em termos de supermercado, hoje em dia, eu já não noto diferença com Portugal, vou ser honesta, porque os preços em Portugal já diz mais sobre Portugal do que os outros, mas os preços em Portugal já estão tão semelhantes ao resto da Europa que eu já não noto grande diferença. Às vezes notem coisas como azeite, carne era uma coisa que na Bélgica era muito cara, e peixe, mas outras coisas, por exemplo, eram muito baratas. Na Irlanda, leite era super barato, fruta era super barato, comparado a Portugal. Portanto, no final de contas, eu acabo por gastar o mesmo em supermercado que gastava lá em Portugal e na Bélgica e Irlanda. É uma coisa que eu noto diferença. O que eu noto mais diferença, neste caso com a Irlanda, é a renda. E eu sei que isto é um grande tema em Portugal de momento, porque eu própria tive dificuldade, porque eu sou das Caldas, mas vivo em Lisboa, eu também tive que arranjar uma casa em Lisboa. Mas eu hoje em dia não tenho problemas nenhum em dizer, mas na altura até me sentia mal em dizer que eu em Dublin pagava 800 euros de um quarto. Só um quarto, Márcia, certo? Só
só o quarto. Nós éramos 3 numa casa, cada um a pagar 800 euros. Uma casa que não era no centro de Dublin, não era no centro de nada, na realidade. Tipo, basicamente tinha um autocarro à frente de casa para o aeroporto. Portanto, na Bélgica não era tão mal, porque eu vivia, lá está, em Charleroi, era um bocadinho mais longe de Bruxelas, eu pagava 500 euros de um quarto, muito moderno, muito bom, e éramos só 2 na casa. Portanto, um T2 é 1000 euros, continua a ser caro, mas acho que é um bocado os preços que se praticam em Lisboa, neste momento. Pois, Que em Lisboa. Exatamente. Mas em Dublin os quartos são mesmo muito, muito maus e há uma crise gigante. Eu sei de pessoas a pagar 1000 euros de um quarto. Ou seja, um T2 é 2000 euros. Eu tentei viver sozinha porque já estava numa fase em que estava muito habituada a ter o meu espaço e um estúdio era no mínimo 2500 euros. Um estúdio. Meu Mesmo Deus. só. Depois eu acho que nós não temos bem noção, ainda aqui no programa não tivemos pessoas a falar sobre a Irlanda, muito É concretamente, muito portanto é interessante perceber isto, Márcia. Eu senti que estava, todos os dias de folga que eu tinha, eu tentava vir a Portugal, também estou numa posição um pouco privilegiada do meu trabalho, permitia-me não pagar os voos, mas eu todos os dias de folga tentava vir para Portugal, mas eu acabava por gastar mais dinheiro a vir passar 2, 3 dias a Portugal para não estar lá, mas estava a gastar 800 euros de renda que não estava a usufruir, e isto tudo no fim foi o que me quis fazer voltar para Portugal, porque os preços são mesmo. Eu pensei, estou realmente a poupar a estar aqui? Estou realmente a fazer alguma coisa aqui que não podia estar a Claro. fazer em Portugal? Ok. E a tua procura de casa em Portugal, Márcia, o que é que tu nos podes dizer em relação a isso? Porque uma vez que também tiveste que ir para Lisboa, não é? Sim, foi complicada. Eu tive sorte de ter uma amiga que me acolheu, neste caso, porque estava mesmo muito complicado arranjar casa. Os preços em Portugal, em Lisboa, neste caso, também estão impraticáveis. Eu não sei como é que alguém que tem um salário mínimo português consegue arranjar casa sozinho. Eu às vezes até brinco com as minhas amigas, olha, se calhar devíamos todas arranjar um namorado só para poder partilhar a renda de uma casa. O que é Para triste. poderem viver juntas. Para Sim, podermos sim. só partilhar. Para ter, basicamente isto é ter um colega de casa, não é ter um namorado ou um parceiro. Porque os preços eu sinto que está mesmo muito complicado. E eu senti isso quando tinha o salário, lá está, no aeroporto de Lisboa. Eu neste momento estou numa companhia privada em que o meu salário é de fora de Portugal. Portanto estou numa posição mais privilegiada, mas quando eu tinha um salário português a viver em Lisboa, não fazendo nada ao mês todo, não tendo qualquer tipo de gastos extras, eu senti que chegava ao fim do mês a contar todas as minhas moedinhas. Ok, Márcia. Sim, obrigada por também nos explicares isso, porque lá está, na introdução que eu fiz da Márcia, não referi que neste momento a Márcia já está a trabalhar também para uma outra empresa, embora esteja a viver a Portugal. E se Sim, consideras que é um ponto positivo, certo, Márcia? É o sim, que te eu faz, se acho calhar, que também manter-te em Lisboa. exatamente, porque eu acho que se ainda estivesse no aeroporto de Lisboa com o salário que eu tinha, eu acho que já tinha tentado sair outra vez do país, sinceramente, porque era mesmo muito difícil. E eu hoje olho para os meus pais, que sempre viveram em Portugal e tiveram salário português, e penso em todos os sacrifícios que eles não tiveram que ter que fazer, que se calhar na altura não me apercebia, que eu me apercebi agora. E eu percebo porque é que americanos e australianos e etc. vêm para Portugal e estou aqui tão bem e gostam tanto de Portugal porque tenho o salário lá de fora, que é o que me acontece agora, tenho um salário de fora vivendo em Portugal, e só assim é que eu acho que Portugal é espetacular, como eles Claro, dizem. ok. E por isso é que te mantens por Lisboa e gostas de estar por lá também, não é? Exatamente, porque é muito triste dizer isso, mas Lisboa e Portugal é um país tão bonito, mas nós precisamos de dinheiro para aproveitar, que é muito triste ter que dizer isto, mas é verdade. Uma pessoa para ir beber um copo ali à praia também precisa ter dinheiro para ir beber o copo, ou ter dinheiro para o carro ou para os transportes. E com o salário português é muito difícil fazer isso. Obrigada, Márcia. De facto, partilhaste a tua opinião. Já tivemos não um, nem dois, nem três convidados a dizer o mesmo. É interessante perceber esta realidade também. Tu, principalmente, tens várias perspectivas. Será que também nos podes comentar aqui se, no sentido ou seja, do salário e de tudo mais, o que isto envolve, tu consideras que, por exemplo, a nível de aumentos, de algo que possa diferir, por exemplo, em Portugal não há muitos sítios onde os aumentos são obrigatórios, mas tu estás em companhias aéreas, consegues ter uma percepção de que porque é que as empresas são melhores, entre aspas, ou porque é que pagam mais, ou o que é que tu nos podes dizer em relação a isto?
Eu acho que uma coisa que falta muito em Portugal, que posso falar imenso disto sobre a Bélgica, e acho que aqui muita gente sabe, porque temos muitos imigrantes em França e a Bélgica e a França são muito parecidas neste caso. Nós falta-nos uma união de trabalhadores em Portugal forte e que realmente considera a greve a sério e um direito. Porque na Bélgica eles têm uma grande força de união de trabalhadores. Nós pagávamos cotas por mês, mas esse dinheiro era, entre aspas, nos devolvido quando fazíamos greve. Vou dar um exemplo que pode chocar muitas pessoas. Quando eu entrei na Ryanair, nós não tínhamos direito à água. Ou seja, nós não tínhamos água, nós trazíamos a nossa própria água de casa. E às vezes a água acabava, não é? Há atrasos em aviões, etc. Meu Portanto, Deus, sim. nós fizemos. Ou seja, se eu tirasse uma água, eu tinha que pagar 3 euros como os passageiros. Que acho que é uma coisa que muita gente não sabe. Isto mudou Pois. há uns anos para trás, porque nós fizemos greve na Bélgica. Nós, dia 31 de dezembro e 1 de janeiro, já não me lembro do ano, 2022 ou 2023, fizemos greve. Ou seja, todos os aviões ficaram no chão, que é um grande transtorno para a companhia, mas tivemos água a bordo para a tripulação. Com o objetivo de conseguir a água, certo? Consegui água. E depois também tinha outras coisas por trás, porque nós, durante o Covid, a Bélgica foi a única base da Ryanair que não teve cortes salariais, porque com o Covid veio a inflação, e foi uma grande inflação, e não nos podem querer dar cortes salariais quando estamos a ter uma inflação. Ok, o Covid afetou muito a aviação, mas existe muito mais coisas por trás. Portanto, a Bélgica disse que não, e a Ryanair tem que, ou seja, neste caso, a empresa tem que aderir às leis do país, porque está por toda a Europa. Portanto, a Bélgica disse: vocês vão aderir às nossas leis, apesar de serem uma empresa irlandesa, e não vamos ter cortes salariais. E fizemos muitas greves. Depois os pilotos também fizeram greve. Ou seja, o que falta, acho que em Portugal é isto. É a força da greve e da União de Trabalhadores, porque eu nunca fui prejudicada. Eu fiz greve, mas a minha união, a quem eu pago cotas mensais, pagou-me esse dia. Eu recebi o dinheiro desse dia que a empresa me tirou, porque eu não trabalhei, eu recebi da minha União de Trabalhadores. Portanto, eu nunca fui prejudicada. Não há medo, vou ser despedida porque estou a fazer greve. Não há esse medo, porque é um direito. E nós vemos nas notícias que os trabalhadores franceses estão em greve sempre que acontece alguma coisa. E a verdade é que eles conseguem o que querem. Eu estou na aviação há 7 anos e há 7 anos que a França está em greve e que todos os anos há atrasos nos aviões porque a França está em greve. E é chato, mas eles conseguem o que querem. Ainda agora houve em Londres uma greve de uma semana no metro de Londres, que o metro em Londres é onde toda a gente consegue usar os transportes. Sem o metro não acontece nada e neste momento aumentaram-lhes o salário. Portanto, eu acho que é isso que falta em Portugal. Nós em Portugal temos uma inflação gigante, especialmente no mercado imobiliário. As rendas são absolutamente ridículas. Temos o maior número de jovens a ir para o estrangeiro do que alguma vez houve. E ao mesmo tempo temos muitos jovens lá fora que querem voltar para Portugal exatamente por isto, porque lá fora também está caro. Mas pelo menos vemos o fruto do nosso trabalho. Eu aqui posso trabalhar mais dias, mas vejo ao fim do mês. E em Portugal não vejo. E tal, queres fazer hora extra? Não. Não quero porque não vou ver o dinheiro. E não há vontade. E não há vontade. E eu sinto que isso é a grande diferença. É que em Portugal é muita lei do deixar andar. Não vamos fazer greve porque nada vai mudar. Não vamos fazer greve porque depois somos só 2 ou 3 a fazer, não faz diferença. Então nada muda. E eu da ouvi tua muito. experiência? Pode mudar, porque, por exemplo, quando foi agora a Menzies a fazer greve, sinceramente não sei como é que está a situação, mas o aeroporto foi muito transtornado. Porque se os trabalhadores param, para tudo. É o aeroporto internacional do país. E eu não sei se as pessoas têm noção, mas o aeroporto de Lisboa é o aeroporto de emergência da Europa, porque é o aeroporto entre o Atlântico, da América e da Europa. Portanto, é um aeroporto que está aberto 24 horas por dia e não tem condições para os trabalhadores. Márcia, obrigada também por trazeres o tema hoje e também por dares aqui a tua opinião de forma sincera, porque de facto acredito que não seja fácil e todos temos os nossos problemas no trabalho. Agora é óbvio que isto realmente preocupa porque envolve muito mais e envolve todos nós, não é? Que todos viajamos, Exatamente. todos precisamos de viajar, seja de lazer, seja em trabalho. Portanto, obrigada também, Márcia, por trazeres o tema aqui para a mesa e principalmente por nos mostrares quais é que são as principais diferenças. Neste caso tu falaste uma mesmo muito importante, porque as pessoas pensam que é só a companhia em si, mas às vezes também as coisas começam por mudar nos trabalhadores. Exatamente. Pronto, Márcia. Então vou passar aqui à questão. Se alguém estiver a pensar em migrar para um desses países, que conselhos práticos dos países, os últimos 2 principalmente que falaste, da Bélgica e da Irlanda, que conselhos práticos é que tu poderias dar com base na tua experiência?
Tanto na Bélgica como na Irlanda há uma coisa muito importante e assim, tudo tem a ver com papelada e governo, acho que é uma coisa que ninguém sabe, incluindo eu, porque eu não faço ideia de metade das coisas, mas uma coisa que atrasou muito os meus processos na Irlanda e na Bélgica foi que eu não fui logo tratar do meu número de segurança social, que é uma coisa muito importante e é um processo chato, mas especialmente na Bélgica é no serviço de estrangeiros e na Irlanda é no serviço de estrangeiros, é uma coisa fácil de ir, mas demora. E sem isso, especialmente na Irlanda, o salário pode ser cortado em metade. Eles chamam uma coisa que é os emergency taxes, e enquanto não têm um número de segurança social, o salário vem em metade, e depois, quando recebem o número de segurança social, o salário só vem no mês a seguir. Portanto, eu tive muitos colegas que ficaram com o salário a metade durante meses, porque isto depois demora. Portanto, o meu conselho é informarem-se imediatamente de todos os números que é preciso ter, tanto na Bélgica como na Irlanda. Na Bélgica é o NIS, NISS, e na Irlanda é o PPS number, que é mesmo muito importante. É como se fosse o nosso NIF, basicamente. Segurança Social e NIF. É mesmo muito importante ter, e é o maior conselho que eu posso dar a alguém, é tratarem imediatamente disso e terem o vosso cartão de residente, seja para estar lá um mês ou um ano, porque depois podem fechar a atividade. Mas é mesmo muito importante. E na Bélgica eu consideraria aprenderem um bocadinho de francês, porque mesmo no serviço de estrangeiros, que é estrangeiros, ninguém fala inglês. Ok. Oh, Márcia, e relativamente, agora como falavas desses números, e realmente nós temos aqui pessoas até que já tiveram que explicar um processo que foram apanhadas também assim, no meio pronto, de todo o envolvimento da decisão da saída de Portugal para outros países, já há tanta coisa a tratar. O que é que tu nos podes dizer aqui relativamente aos restantes países? Isto foi sempre uma das coisas que tu tiveste que tratar sempre disto cada vez que mudaste de país, ou seja, tiveste que estar sempre nesta burocracia. Sim, neste caso a Ryanair foi uma grande ajuda porque eu tinha um contrato local, ou seja, apesar da companhia ser irlandesa, como eu estava na base de cada país, o meu contrato era local. Portanto, a companhia acabava por tratar por mim. E eu depois eles mandavam-me todos os papéis que eu tinha que fazer e a partir daí é que era eu, mas eles acabavam por começar o processo por mim, portanto, nesse caso eu fui sortuda. Mas se forem sem trabalho e sem nada, e se forem à procura de trabalho, é mesmo muito importante tratar disto, porque há muitos países em que nem sequer vos vão oferecer o trabalho sem ter já isto tratado. E há muitos países onde também precisam do número de telefone do país, porque também não vão aceitar logo, especialmente na Bélgica. Eu não tive esse problema porque lá está, a minha companhia era uma companhia internacional, era irlandesa, eu acabava por não ter tanto esse problema. Mas havia muitos países, especialmente em Londres e em Bruxelas, em que eles pediam mesmo o número de telefone local. Portanto, é importante tratar dessas coisas pequeninas que às vezes uma pessoa não pensa e são mais custos, ou seja, são custos que nós não estamos à espera que venham. Ok, ok, Márcia. E tu por acaso tens alguma ideia se em algum destes países tu podes, como é que funciona? Se tens que ir mesmo já com um contrato de trabalho ou não, pronto, como não foi Eu bem o teu caso. Em Londres, de momento, não sei como é que está, porque agora já aconteceu o Brexit. Na altura que eu estive lá foi pré-Brexit, portanto eu agora nem sei nada disso. Eu sei que agora é muito mais complicado. Na altura eu não tive que fazer muito. Mas eu lembro-me quando fui tratar do meu número de segurança social lá, eu senti-me, à falta de palavra melhor, muito imigrante. Porque eu cheguei lá e eles fizeram-me tantas perguntas, eu tive que esperar tantas horas lá fora, quando demorou 2 segundos, porque eu tinha um contrato de trabalho. Ou seja, eu cheguei lá, está aqui, e não fizeram mais perguntas, mas haviam pessoas que demoravam mesmo muito tempo porque lá está, não tinham já trabalho, ou seja, tinham que provar que tinham fundos suficientes para estar lá à procura de trabalho. Portanto, eu não sei exatamente para todos os países, mas eu sei que, por exemplo, na Irlanda é muito assim. A Irlanda especialmente Dublin, tem muita população brasileira e eu dava muito com eles porque a língua ajuda sempre e eles contaram sempre que quando eles imigravam do Brasil para a Irlanda, eles tinham que provar ter X fundos na conta só para poder vir para Dublin, ter aquele visto, porque eles precisam de visto, para estar em Dublin à procura de trabalho. Ou então já têm que vir com um contrato para poder ter o tal PPS number. Portanto, acho que vai muito de situação para situação, mas é sempre melhor informar-se, ligar para os sítios, se falarem a língua, mandar e-mails. Uma coisa que a Irlanda é muito boa é responder aos e-mails. A plataforma deles, como se fosse as finanças deles, é ótima a responder. Na Bélgica já nem tanto, mas eles são ótimos a responder, está tudo em inglês, mas é sempre melhor informar. Márcia, então tu acredito que sim e que vais-me dizer que sim, mas isto foi muito mais do que um crescimento profissional, foi também um grande crescimento pessoal, porque tu tiveste que te desenrascar, que é a palavra que nós usamos bem a português, não é?
de várias formas e para vários tipos para além das burocracias, para a procura de casa e para tudo mais, correto? Sim, eu nesse sentido agradeço muito à Rainer, porque nós apegámos muito uns aos outros, porque tínhamos todos os mesmos problemas. Portanto, nós, como é que fizeste? Como é que é isto? Como é aquilo? E eu hoje em dia sei que se não fosse pelos amigos que eu fiz lá, que ainda tenho hoje, não tinha conseguido fazer metade das coisas e não tinha durado o tempo que durei lá fora. E eu acho que foi por isso que em Dublin senti tanto essa bolha a quebrar, porque não senti que tinha esse apoio. Mas isto foi o maior crescimento pessoal que eu alguma vez tive na minha vida. E eu recomendo a toda a gente fazer um ano lá fora, só para verem do que é que são feitos, como eu costumo dizer, porque é mesmo, mesmo muito português desenrascar. Nós somos muito desenrascados. Eu trabalho hoje em dia com muitas culturas e nacionalidades diferentes e o português é muito desenrascado. Bom, Márcia, obrigada também pela partilha. Algumas das coisas que nós queríamos aqui falar já referimos e referiste também relativamente ao português e trabalhaste com muitas nacionalidades. E agora também queríamos saber o que é que tu mais gostaste de viver nesses países e o que é que tu mais sentiste falta de Portugal. Eu, tanto na Bélgica, eu sinto que eles não aproveitam muito a vida, não sei explicar. É muito casa, trabalho, trabalho, casa, e depois tem aquela semana de férias por ano e está tudo bem. Aqui em Portugal, nós não temos tanto dinheiro, não temos tanto, mas somos muito mais felizes, somos muito mais. Bora fazer isto, bora à praia, não sei como é que vamos, mas vamos. Somos muito Hum. mais assim. E somos, no geral, sinto que somos um povo muito feliz. Apesar de não termos muito, e deles lá terem muito, não aproveitam tanto, não sei bem explicar. E então eu lá senti muita falta disso aqui de Portugal. Eu gosto muito disso em Portugal. Mas lá é tudo muito organizado. Os comboios Pois, estão que é o que sentes atrasados, falta cá. diz logo que está atrasado. Aqui em Portugal nem vou começar a falar da CP nem da Rede Express. Pronto. Portanto, eu gostei muito disso lá. Na Irlanda, eu gosto muito que eles. Gosto da cultura deles de pub, da pub culture. Eu senti isso tanto na Irlanda como no Reino Unido. Eles vivem mesmo aquilo é mesmo uma cultura. Nós aqui bebemos um copinho, mas lá um copinho é um copinho. É grande, exato. É grande. Eu gosto muito disso lá, dá para ter muitas conversas, dá para sentir muito, mas lá está, é preciso criar essas amizades que eu sinto que são mais fáceis de criar em Portugal. Mesmo os estrangeiros, eu sinto que os estrangeiros que vivem em Portugal vão dizer isso, que nós somos um povo muito acolhedor e eu senti muito falta disso, na realidade. Ok, e para além disto, tu também tinhas referido a questão do tempo, não é? Porque acredito que também Sim, tenhas sofrido sim. isso agora na Irlanda. Eu não sei porquê, mas em Londres eu não senti tanto isso. Na Irlanda eu senti muito. Eu lembro-me que o ano passado eu não tive verão. Eu tive 3 dias de verão em setembro que tiveram 20 graus. Eu em agosto saía de casa às 3 da manhã com 2 graus e 4 graus. E Em era muito agosto. complicado. Em agosto. E eu adoro o sol, adoro a praia. E mesmo na Bélgica não é um país particularmente quente, mas era ok. Senti que tinha as estações do ano. Em Dublin foi muito complicado. Foi muito complicado, porque mesmo quando não está muito frio, está a chover. E quando não está a chover, está vento. E é muito complicado. E isso fazia com que eu gastasse ainda mais dinheiro, porque em vez de estar na rua, podia estar a passear, não, vamos a um café, vamos a um shopping, vamos aqui, vamos ali, e gastamos ainda mais dinheiro. E achas que este também foi um dos motivos que te fez querer voltar, provavelmente? Eu acho que se eu tivesse ficado na Bélgica e na Ryanair, se calhar ainda lá estava, não sei. Mas o facto de ter vindo para Dublin e essa sensação de solidão e os preços e a meteorologia foi o que me fez mesmo dizer, ok, está na hora de voltar para Portugal. Ok, ok, Márcia, muito obrigada também por nos explicares aqui um pouco. E agora falando na integração, como falávamos há pouco dos portugueses, existe uma grande comunidade portuguesa nos países onde viveste, ou seja, em qual deles é que tu encontraste a maior comunidade, ou se de facto não existia? Eu sinto que em Malta era muito raro encontrar portugueses, mesmo muito raro. Mesmo dentro da companhia éramos 2 ou 3. Em Londres há muitos portugueses e na Bélgica há muitos, muitos, muitos portugueses. Aliás, há eventos de imigrantes portugueses em Bruxelas. Há mesmo muitos portugueses, não só a trabalhar onde eu trabalhava, o meu trabalho acaba por ser um pouco privilegiado porque junta muita gente de muitas nacionalidades. Portanto, acabam sempre por encontrar um português em todo lado. Mesmo aqui onde eu estou agora, que é uma empresa privada, estou no Azerbaijão e tenho aqui portugueses. Portanto, Ótimo.
Na Bélgica senti mesmo muito, muito isso, e com o Luxemburgo ali ao lado, eles vinham muito apanhar os voos à Bélgica, porque tínhamos mais voos, e havia muitos portugueses em Luxemburgo. Eu lembro de ir lá passar o dia e ouvir português na rua, parecia que estava em Portugal. Pois uma das grandes comunidades que nós temos trabalhando enquanto Welcome do Imigrante é precisamente a Luxemburgo, a Suíça e também Sim. França, mas há muitos países onde também continua a haver muitas comunidades portuguesas. Se calhar na Irlanda não notaste tanto. Não notei tanto, mas também há muitos portugueses, mas comparando, por exemplo, à Bélgica, mesmo uma grande comunidade na Bélgica. Eu sinto que na Irlanda estamos muito esporádicos, estamos muito separados, e na Bélgica estão muito concentrados ali em Bruxelas, e mesmo havia lojas portuguesas, havia eventos portugueses, era muito fácil encontrar portugueses. Ok, Márcia. Então, e relativamente à cultura e curiosidades, o que é que tu nos podes dizer? Tu tiveste algum momento em que ficaste surpreendida com algo típico dos países? Pode ser qualquer um deles onde tu já estiveste, mas se nos puderes referir aqui a alguma coisa, como nós já tivemos aqui convidados a falar das multas inesperadas e até gorjetas, horários, alguma coisa que tu queres referir? Uma coisa que depois habituei, mas na altura eu fiquei muito chocada, foi que na Bélgica ao domingo fecha tudo. Fica tudo fechado. Eu sinto que em Portugal nós estamos muito habituados ao trabalho de segunda a sexta, sábado é de diversão e ao domingo bora lá as compras para a semana. Mas não, na Bélgica havia 1 ou 2 supermercados que estavam abertos só até ao meio-dia, e depois está tudo fechado. E para além do ao domingo estar tudo fechado, no geral as coisas fecham muito cedo. Os supermercados fechavam às 6, 7 da tarde, num dia de semana normal, em que eu sinto que nós estamos às compras às vezes às 9 e 10 da noite. Portanto, era mesmo muito complicado de habituar. Eu às vezes ficava a fazer o jantar, ai, falta-me isto, já está fechado. Portanto, custou a habituar, e foi algo que me surpreendeu imenso. É um país tão avançado, mas está tudo fechado ao domingo. Mesmo o shopping está fechado ao domingo. E eu sinto que ao domingo os nossos shoppings estão ao barrote. Cheios de gente, sim, ok. E esta foi a principal diferença mesmo noutros países ou sentes que foi só. Foi a principal diferença, porque em Dublin era mais parecido com Portugal, as coisas estavam abertas até mais tarde. Uma coisa que eu senti muito foi na cultura de sair, ou seja, nas discotecas, nos bares. Nós em Portugal saímos muito tarde, nós às vezes vamos sair às 2 da manhã e até às 6. Ali não, às 10 da noite o pessoal já começa a sair, 2, 3 da manhã no máximo já estou em casa. O que eu aprecio, sinceramente, mas foi uma grande diferença. Nós em Portugal estamos habituados a sair muito tarde, a comer muito tarde, a jantar muito tarde, e lá, às vezes, especialmente na Bélgica e na Irlanda também, às 5 da tarde ou 6 as pessoas estão a jantar. Ok, pronto, então os horários foi mesmo que tu notaste assim mais diferença, É principalmente. mesmo uma grande diferença, sim. Ok, Márcia, obrigada. Então, e relativamente à comida portuguesa, tu conseguiste, onde é que, neste caso, qual é que foi o país onde tu encontraste mais facilmente comida portuguesa? Tanto em Londres como na Bélgica é muito fácil encontrar comida portuguesa. Havia mesmo lojas portuguesas, nós íamos comprar muito vinho e carne portuguesa a preços inflacionados, como é óbvio. Bastante. Eu, cada vez que vinha a Portugal, levava sempre vinho e bacalhau no Natal, mas era muito fácil, de facto, encontrar produtos portugueses. Eu lembro-me até, especialmente na Bélgica, no Carrefour, que é um grande supermercado, de haver uma secção portuguesa. Portanto, era muito fácil encontrar grão, semol, coisas que uma pessoa às vezes nem sente que sente falta, mas quando vê, bolacha Maria, assim, coisas à toa, mas era muito fácil encontrar. Em Dublin, não tanto. Em Dublin, como eu disse, há uma grande comunidade de pessoas brasileiras, portanto é muito fácil encontrar comida brasileira, mas não tanto portuguesa. Mas também se encontra, mas tem que se procurar mais. Ok, Márcia. E agora perguntas para queijinho, não é? Dos planos futuros e tudo mais, que acredito que tu acabes por viver também um dia de cada vez, porque realmente agora estás no Azerbaijão, amanhã já podes estar noutro sítio. Mas, Márcia, tu vês-te a viver para sempre em Portugal ou pensas em emigrar novamente um dia? Eu sinto que já aprendi a nunca dizer nunca, porque já mudei de ideias muitas vezes e já apareceram projetos do nada, incluindo onde eu estou a trabalhar agora. Não foi algo que eu achasse que fosse fazer, e quando apareceu eu aceitei. Sinto que quero muito ter a minha base permanente para sempre, como eu costumo dizer, em Portugal, em Lisboa, mas sinto que Portugal tem que mudar um bocadinho, porque eu quero muito comprar uma casa, mas não vejo isso a conseguir acontecer. Portanto, eu tenho muita, muita vontade de ficar em Portugal, mas também tenho medo do que é que Portugal me vai dar, na realidade. Portanto, eu diria que sim, quero ficar, mas se aparecer alguma coisa melhor, não sei se será capaz de dizer que não.
Acho que é a minha resposta. Certo, certo. Totalmente válida, Márcia, obrigada. E se tu tivesses de descrever a tua experiência de imigração é particularmente interessante, porque é bastante diferente de muitas pessoas que já passaram por cá. Mas como é que tu descrevias em 3 palavras? Crescimento, de certeza. Eu cresci muito, muito com esta experiência. Amizades, porque fiz muitas amizades, que é bom e mau, porque hoje em dia sinto que não consigo ver as pessoas que realmente gosto com tanta frequência, porque estão um bocadinho espalhados pelo mundo. Um, e a diversidade, é uma palavra, certo? A diversidade. Sim, senhora. Porque houve muitas coisas pelo caminho, como já falámos aqui, que eu não estava à espera. Eu não sou uma pessoa que particularmente seja muito emocional e tenha muita saudade, mas tive muitas saudades de Portugal, especialmente com o passar dos anos. Eu, quando fui com 21 anos, não tenho saudades de ninguém, não tenho saudades, e com os 27 a conversa já não era a mesma. Já não é mais. Portanto, assim, olha, para queijinho também vou pôr aí saudade, porque saudade também foi uma grande palavra para descrever, especialmente nos últimos anos e especialmente com o Covid, porque eu tive uma grande parte do Covid em Portugal, mas depois, na segunda onda de Covid, estive na Bélgica e foi complicado. Foi complicado não saber quando é que íamos voltar a Portugal. Ok, Márcia, muito obrigada. Descreveste perfeitamente uma jornada de imigração de uma hospedeira portuguesa. E se agora uma mensagem para os nossos futuros imigrantes? Nós temos muita gente que nos vê, que nos segue ao balcão do imigrante, principalmente numa fase já imigrados, não é? Mas também muita gente que pensa em emigrar ou até regressar, mas principalmente pessoas mais de uma faixa etária mais jovem que pensam em emigrar. O que é que tu dirias a alguém que está na dúvida entre ficar em Portugal ou tentar uma experiência lá fora? Eu digo a toda a gente que se tem aquele bichinho lá dentro, e se eu fosse lá para fora? E se eu tentasse? Se tem esse pensamento, têm que ir. Porque vão ficar com esse pensamento para sempre, a pensar, e se eu tivesse ido? O que é que podia ter acontecido? Ai, tenho um namorado, namorada aqui, não quero vir. Os namorados e namoradas ficam lá, os amigos ficam lá, mas as nossas experiências são para sempre. E são experiências que às vezes tem que ser sozinho para aprender quem realmente somos, o que é que realmente gostamos, em termos de amizades, pessoas, amores, profissão, tudo. E se calhar vão encontrar o amor da vossa vida lá fora, quem sabe, ou o trabalho da vossa vida lá fora. Portanto, se têm essa vozinha e esse bichinho, eu digo sempre para irem e para não desistirem, porque eu vi muitas pessoas em 2 semanas a dizer: não gosto disto, vou-me embora. Mas em 2 semanas, ou um mês, ou 6 meses, não dá para ver nada. Às vezes até num ano não dá para ver nada, não dá para ver, se calhar ainda não estão na casa certa, não têm o vosso grupo de amigos. E eu acho que vale muito a pena não desistir, e se têm mesmo essa vontade de ir, vão, juntem o vosso dinheirinho, levem alguma coisa com vocês, porque não vão fazer dinheiro nos primeiros 2, 3 meses, e vão gastar muito em casas e em rendas e em calções e papelada. Levem o vosso pé de meia e não desistam, e se querem ir, vão, porque tenho certeza que não se vão arrepender, nem que seja para dizer: olha, fui, tentei, não gostei, mas sei como é que é. Valeu a experiência, não é? Exatamente, exatamente. Márcia, então, nós com esta última pergunta fechamos. Portanto, eu agradeço-te imenso também teres aceito e teres participado no País Cá Fora. Em breve iremos divulgar então o episódio. Queria dizer-te que foi um gosto ter-te connosco, Márcia. O E gosto foi também todo meu. dizer-te, então, como já tínhamos. Desculpa, interrompi-te, força, Márcia. Não faz mal, não faz mal, só disse que o gosto foi todo meu. Obrigada, Márcia. E nós também já vamos deixar que tu te despeças, mas eu queria apenas referir que vamos fazer esta oferta do Balcão Mais. É um programa do Balcão do Imigrante, como eu já te tinha referido, que te dá acesso a eventos, exclusividade de informação para imigrantes, várias informações exclusivas, atendimento prioritário até no nosso Balcão do Imigrante e muitas outras vantagens. Portanto, depois eu entro em contacto contigo para nós fazermos esta oferta. E tu tens esta oferta vitalícia também para te agradecer por teres participado e estado aqui connosco. Obrigada por partilhares a tua história, Márcia, e já sabem, para os restantes que nos vão estar aqui a ver, e fiquem atentos para mais histórias do país cá fora. Márcia, vou deixar que tu despeças. Só queria agradecer pelo convite. De facto, isto é uma experiência e um assunto que eu gosto muito de falar, porque lá está, eu sinto que há muitas pessoas que ou não sabem ou querem saber e não sabem onde começar, ou querem ir e não sabem. Eu própria metade das coisas não sabia, e foi graças a vocês que descobri metade das coisas. Nem sequer sabia que podíamos ter estes apoios, e às vezes é só alguém para responder às nossas perguntas. Portanto, acho que este é um grande, grande programa para as pessoas se sentirem ouvidas e para as perguntas terem resposta, basicamente. Portanto, muito obrigada por me deixarem fazer parte, um bocadinho parte, desta comunidade.
Claro que sim, já fazes parte da história do país cá fora e também do futuro, de parte da história do balcão do imigrante. Portanto, Márcia, muito obrigada mais uma vez e vemo-nos em breve. Obrigada!